Olá, terça-feira, 19 de agosto de 2025. Começa agora a reunião da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidida pelo deputado Coronel Wellington. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria inicialmente de agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui na reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, contando com a presença de ilustres personalidades que vão fazer uso da palavra, contribuir com a discussão referente ao turismo no Estado do Espírito Santo, em todas as suas nuances, e também agradecer a todos os servidores da Assembleia, a equipe da comunicação, equipe da sonorização, a equipe do nosso gabinete, a equipe também da Comissão de Turismo e Desporto, que é composta pela Tatiana, pelo Juninho, pela Vitória, pela Isabela, pelo Fábio Luiz, aqui presente, equipe também da Assembleia Legislativa, todos os servidores, taquígrafos, que fazem por onde nós estamos realizando essa audiência nesse momento. Segurança também. Então, todos são muito importantes, porque ninguém faz nada sozinho. Então, é muito importante nós estarmos aqui nesse momento, abrindo os trabalhos e contando também com a presença ilustre do excelentíssimo senhor deputado Zé Preto, que tem sido sempre um parceiro combativo, um deputado trabalhador e que defende a pauta do turismo no Estado do Espírito Santo juntamente conosco, porque sabe da importância do turismo para a geração de emprego e renda. Então, nós, invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da 3ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, hoje, 19 de agosto de 2025. Cumprimentamos o Zé Preto, já passamos a fazer a leitura das pessoas que estão presentes. Posteriormente, eu vou passar a palavra ao deputado Zé Preto. Então, nós cumprimentamos a senhora Berenice Tavares, assessora especial da BB Tour Nacional. Ela aqui para nós nem mais é uma visitante, ela já tem carteira cativa aqui na comissão, sempre com as suas contribuições. Agradecemos a presença do professor Alexandre Valim, presidente da Apiguapa, Associação de Proprietários de Imóveis de Aluguel de Guarapari. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que a sua contribuição, as suas ponderações serão as nossas também, porque o turismo ele depende de uma política pública estar alinhada com toda a iniciativa privada, o terceiro setor, para que o alinhamento seja um alinhamento produtivo, nós possamos acolher as pessoas e dar um encaminhamento e o suporte através de todas as políticas públicas, não só para a própria população de qualquer que seja o município, mas também para as pessoas que vêm de fora e, obviamente, tem que ser acolhido, porque ninguém volta onde não é bem tratado. Igual, ele é turismólogo. E assim, a gente tem a característica de Guarapari, que sempre, às vezes até no estado de Minas Gerais, tem pessoas que conhecem Guarapari, mas não conhecem Vitória, que é a capital do nosso estado. Então, assim, nosso muito obrigado. Nós vamos aguardar a chegada do Fernando, que é o secretário, e nós vamos dar encaminhamento a toda a parte de expediente oficial que existe aqui. E saudar também o Zé Neto, que é representante da Casa Civil. Muito obrigado pela presença. Volte sempre. Deem a parcela de contribuição com o que vocês quiserem, de sugestão, de cobrança, de projetos e assim por diante. Eu passo a palavra ao querido deputado Zé Preto para fazer suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Cumprimentar todos os colaboradores da casa que aqui nos ajudam a transmitir esse trabalho. Cumprimentar Alexandre, cumprimentar a dona Berenice, cumprimentar o nosso colega lá da Casa Civil, que aqui eu estendo os cumprimentos ao Júnior da Casa Civil, Fernando, toda a equipe lá que faz um trabalho maravilhoso. Cumprimentar aqui também e falar que é um prazer estar com você aqui, coronel. E falar do turismo do Espírito Santo. O governador tem feito muito investimentos
no turismo do Espírito Santo, em especial em Guarapari, tem levado pautas para lá de fomento, junto com o governador, junto com a DERES, para fomentar a nossa economia de Guarapari e fomentando o turismo. O turismo ele tem que ser tratado com a realidade e, principalmente, o secretário ainda não chegou, e o turismo ele não pode ser um turismo pensante no executivo, pensante numa categoria, num grupo. O turismo, principalmente da nossa região, que Guarapari é uma cidade turística, tem que ser pensado, mas tem que ser dialogado com a sociedade, dialogar bastante, debater, porque assim nós vamos ter um turismo de verdade em Guarapari, quando eu falo em Guarapari especialmente. Porque hoje a gente vê um turismo assim, de balde entornando, que é o Buenos Aires. Foi uma estrutura que foi feita lá, debateram muito que não ia dar certo, hoje é um turismo realidade em Buenos Aires. Quem visita sabe da realidade. No Dia dos Pais lá não tinha condição. A pessoa esperava 1h30, 2 horas para almoçar, para desocupar uma mesa. Então, isso que é turismo bem planejado. Que o ir e vir não ficou muito assim bem detalhado, a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas a gente vê uma alegria muito grande ali dos investidores ali da gastronomia, principalmente. Hoje está começando também, Coronel, de pousadas. Então, ali vai ser um turismo que vai chegar e vai ficar e vai ser muito importante para o município de Guarapari e para o estado do Espírito Santo. Então, não menos importante, lá em Guarapari, hoje nós temos um turismo que não é um turismo de qualidade, mas nós devemos debater o turismo ali em Guarapari, debater com todas as categorias, com todas as frentes. Está aqui Alexandre, que é presidente de uma entidade lá que tem que se debater. A gente não pode fazer turismo. O turismo hoje não aguenta. O governador tem investido muito no turismo, mas o turismo tem que ser tratado com verdade, tem que ser tratado não pode ser amador no turismo, tem que ser tratado com seriedade para nós ter sucesso, que o município que tratar turismo com seriedade vai ter muitos projetos, vai ter muita facilidade de evoluir. Então, é muito importante. Está chegando aqui o nosso secretário de Turismo de Guarapari, Fernando, um abraço. Tenho certeza que ele vai debater essa pauta aqui também, que eu falei agora da cidade de Guarapari, que é uma cidade turística, e o Fernando é o representante secretário. Aqui vai o nosso abraço. Mas, passar a palavra para o nosso presidente, Coronel Wellington. Nós convidamos o secretário Fernando para fazer parte da mesa conosco. Convidamos também o professor Alexandre Valim para fazer parte da mesa. Seja bem-vindo, secretário. Desculpa atraso, é um monte de acidente. Solicita a secretária que proceda à leitura do expediente. Com relação à ata, nós dispensamos a leitura das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias até aqui realizadas. Considero aprovadas. Todas elas foram encaminhadas através do sistema para os componentes da comissão. Solicito à secretária da comissão que, caso alguém queira propor alguma retificação, algum ajuste, poderá fazê-lo por emenda nas próximas reuniões. Tá? Então, solicitamos aí à secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 301 de 2025 do gabinete da deputada Janete de Sá, justificando sua ausência na reunião do dia 5 de agosto desta comissão para atendimento de atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia. Convite recebido do Sindiprom, Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos em Geral do Espírito Santo, para apresentação do relatório. Feiras e eventos como estratégia para o desenvolvimento territorial e turístico. Dia 11 de agosto, às 8h30, no Hotel Senac, Ilha do Boi. Convite recebido do Montanhas Capixaba Convention Bureau e Sebrae para participação no evento Rural Tours, realizado entre os dias 14 e 17 de agosto, no Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante. Proposições recebidas. Projeto de Lei número 245, de 2025, de autoria do deputado Coronel Wellington, que reconhece o beach tênis como modalidade esportiva no âmbito do Estado do Espírito Santo.
Projeto de lei número 238 de 2025, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que acrescenta item ao anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município da Serra o título de capital estadual do surf. Projeto de lei número 218 de 2025, de autoria do deputado Coronel Wellington, que acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Vitória o título de capital estadual da corrida de rua. Projeto de lei número 246 de 2024, de autoria do deputado Lucas Escaramuça, que dispõe sobre o Programa Estadual de Polos Gastronômicos de Revitalização Econômica Local e da outras providências. Projeto de lei número 296 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que acrescenta item único ao anexo único da Lei 12.017, de 21 de dezembro de 2023, que consolida a criação das rotas turísticas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 231 de 2024, de autoria da deputada Janete de Sá, que cria a rota turística da Torta Capixaba no Estado do Espírito Santo. Relatoria do deputado Coronel Wellington. Projeto de lei número 297 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio natural e turístico do Estado do Espírito Santo Monte H, localizado entre os municípios de Itapemirim e Piúma. Relatoria da deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 520 de 2024, de autoria do deputado Tiago Hoffmann, que acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Ecoporanga o título de capital estadual da cavalgada. A relatoria do deputado Coronel Wellington. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Nesse momento, nós vamos fazer a distribuição dos projetos de leis recebidos. Projeto de lei 245/2025, encaminha a deputada Janete Sá. Projeto de lei 238/2025, eu vou avocar para a minha relatoria. Projeto de lei número 218/2025, vou encaminhar a deputada Janete Sá. Projeto de lei número 246/2024, vou avocar para a minha relatoria. Projeto de lei número 296/2024, vou encaminhar ao deputado Zé Preto. Ordem do dia. Nós vamos deliberar rapidamente para nós começarmos a ouvir as considerações e a palestra do nosso querido amigo e secretário de Turismo de Guarapari. Nós vamos deliberar a alteração da data da sessão sobre o Dia Mundial do Turismo, do dia 15 para o dia 29 de setembro, conforme a nossa proposição. Eu peço ao deputado Zé Preto aí que se manifeste. Favorável, presidente. Ok. Passamos o tema de nossa reunião. Hoje temos a satisfação de receber o senhor Fernando Otávio Campos Silva, secretário municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari. Além da sua atuação no setor público, Fernando é empresário da hotelaria e da construção civil da cidade, sócio da pousada Duas Praias, da Anda Azul Construtora e Incorporadora e Anda em Empreendimentos. Atualmente preside também a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, Espírito Santo, e a Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari. Guarapari se consolidou como um dos principais destinos turísticos do estado do Espírito Santo, reconhecida nacionalmente por suas praias de águas claras e areias com propriedades terapêuticas. A cidade também se destaca pelo ecoturismo, com atrativos como o Parque Estadual Paulo César Vinha, o Morro da Pescaria, além de uma gastronomia diversificada e um calendário de entretenimento que fortalece a sua vocação turística. Entretanto, para manter e se manter-se competitiva no mercado, Guarapari necessita de investimentos contínuos, políticas públicas consistentes e ações que ampliem as experiências para além do sol e do mar. É sobre esses desafios e oportunidades que o secretário Fernando irá nos apresentar hoje. Por favor, você com a palavra. Se tiver algum vídeo, alguma foto para publicar. Tem um videozinho para entrar. Passou?
Se quiser ficar em pé próximo ao local que vai apresentar, fique à vontade. Por favor, o microfone individual para ele. Boa tarde a todos. Casaca mansa, tambor chama, céu clareando já. Ondas marcam o compasso, coração pronto pra cantar. Moqueca quente na mesa, perfume bom no ar, Guarapari, cidade sol, braços abertos pro mar. No passo manso da casa, o litoral vai acordar. A cada rima que sobe, nossa voz vai ecoar. O sol volta a brilhar, capixaba quer receber. Vem luz do dia, vem mar calmo, vem um sorriso renascer. Inverno se despede no cais, a areia pede pra aquecer. O sol volta a brilhar, pro turismo crescer. Boa tarde a todos. Desculpe chegar em cima da hora aí, mas o trânsito daqui está horrível. Você passa aí? Tá bom. Bom, aqui é um relatório rápido do que a gente pode ter de potencial na cidade, né? E como ela é articuladora do turismo capixaba, né? Estamos no mapa do turismo como município turístico e nessa posição a gente é indutor do turismo do resto do estado também, né? Então, para ser breve, a gente poder debater, né? A gente está falando o que é escrever o turismo de Guarapari, escrever sobre o Espírito Santo. O turismo do Espírito Santo começa por Guarapari. Guarapari é mais conhecido nacionalmente, até internacionalmente. E o prefeito Rodrigo Borges sintetizou, né, essa visão numa frase que norteia esse documento, que é o melhor do Espírito Santo está aqui. É uma frase que ele sempre está repetindo, né, que a gente toma isso como premissa. Pode passar. O turismo capixaba está em uma encruzilhada. A gente está lá com 2,2%, segundo a Brastoa, de participação no turismo nacional. Isso é um dado para nós que ele não é forte, porque nós somos 2% em tudo. Nós somos 2% da população, 2% dos empregos, 2% do PIB. Então, ser 2% é estar no nível que a gente deveria estar. Ser abaixo está muito, e a gente precisa crescer muito. Mesmo tendo crescido 8,8%, segundo os dados do Observatório ano passado, e ter subido a renda média dos salários no setor, a gente tem um desafio muito grande, porque ainda assim a informalidade continua elevada. 35% do nosso setor é informal. Isso por dados levantados. A percepção nossa é que isso chega a mais de 50%. Mesmo assim, o turismo responde por 7% dos empregos formais no Estado. Pode passar. Nosso perfil de turista, ele continua sendo metade desse fluxo composto por capixabas. São os capixabas viajando dentro do Espírito Santo, né? E o restante, mais da metade, 29% dos 50%, são de Minas Gerais, 3% do Rio de Janeiro, e o resto distribui no resto do país. Isso fica mais gritante ainda quando você olha o perfil litoral e perfil montanhas. Nas montanhas, 70%, 80% é capixaba, e no litoral isso inverte. Em Guarapari, em certas datas, 90% do que está frequentando lá é público nacional e até internacional. Pode passar. O Estado também se destaca pelo alto nível de satisfação, 98% nem pesquisas dos observatórios estão satisfeitos, recomendam destino, 88% tiveram suas expectativas atendidas, então isso é um potencial para a gente explorar a satisfação. Pode? A gente tem potencialidades subexploradas, né? Apesar do crescimento recente, o Espírito Santo ainda está distante dos principais polos. Quer dizer, o nosso gasto médio está em torno de R$ 1.500 por viagem, dados do IBGE, né? Só que a média do Brasil é 1.639, então a gente está abaixo da média. E se você pegar os melhores estados, os melhores exemplos, como o caso de Alagoas, é R$ 3.700 por gasto de viagem. Ou seja, a gente está menos da metade do que seria Alagoas. Isso é o nosso marco a se chegar, crescer no gasto médio por viagem, para a gente chegar ao nível do perfil dos outros estados.
Pode passar. O aeroporto de Vitória tem uma capacidade de mais de 8 milhões de pessoas e está com menos de 35%, às vezes 40% de ocupação, né? Então, a gente tem um marco, um equipamento muito grande que está subexplorado. A BR-101, que passa mais de 18 milhões de pessoas e agora está avançando na duplicação. Não coloquei aqui, mas um grande gargalo, principalmente em Guarapari, é a 262. Quem faz a 262, às vezes, prefere vir de trem ou passar via Rio de Janeiro para vir para cá, porque a condição está péssima, isso atrapalha a gente. Os portos, quer dizer, Vitória, e a Rota do Sol da Muqueca, que é uma rota que já tem 25 anos, foi lançada nacionalmente, foi a nossa primeira rota, né, e ela deixou de ser trabalhada ela, frequentemente com investimentos nela. Quer dizer, investimento em infraestrutura turística ainda são tímidos, mas há um grande potencial para exploração. Pode passar. Desafios iminentes da reforma tributária. Já agora, em 26, já começa os impactos técnicos, né, que você já vai ter que começar a emitir nota, mesmo que você não vá recolher imposto. Isso já vai começar a impactar a nossa economia. O impacto financeiro estimado é de 3,5 bilhões de reais para a redução de receita no Espírito Santo, né? A gente tem um mercado de turismo de 160 bilhões. Quer dizer, vai ter uma compensação de 160 bilhões e o Estado vai poder usar essa compensação tributária das perdas. Mas o turismo movimenta em torno de 500 milhões de receita no Estado. Então, para a gente compensar esses 3 bilhões e meio aí que vão perder, a gente tem que crescer mais de 8 vezes no turismo. Pode passar. E aí entra o desafio, né? Quer dizer, se nós tivermos, aumentar o nosso ticket médio de viagem, se nós tivermos um ticket médio de 2.321, a gente precisaria de 13 milhões de turistas por ano aqui no Espírito Santo, para poder compensar as perdas de receita. Hoje está 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, 2 milhões e 500. Isso turistas nacionais. Porque o turista capixaba, ele mantém a receita aqui. Se ele gastar em casa ou gastar viajando, a receita já está aqui. Agora, a turista que a gente fala é o turista nacional, aquele que vai tirar a receita lá de São Paulo e despejar aqui no Espírito Santo, principalmente em Guarapari, no consumo. Então, nós precisamos ter um crescimento médio que ultrapassa 15% ao ano, para que, no final da compensação, em 2032, quando efetivamente começa a valer a reforma tributária, a gente consiga compensar essas perdas, né? Quer dizer, hoje nós estamos com um patamar de 2,6 milhões de turistas únicos, aqueles que vêm aqui uma vez só. Pode passar. Lembrando que esse aí, metade são capixabas. Quer dizer, Guarapari é um novo olhar na nova gestão da filosofia do prefeito. Guarapari vive a transformação administrativa, a gente está remodelando isso, e sob a orientação do prefeito Rodrigo Borges, ele fez a separação correta da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura, turismo focando na promoção da cidade, no planejamento do turismo, com plano municipal de turismo e tudo mais, a cultura, na diversificação, na realização de eventos, promovendo a cultura local, né? E também a Secretaria de Esportes, promovendo a atração de esporte, que é muito forte, o turismo desportivo, ele movimenta extremamente a economia de turismo. Pode seguir. Quer dizer, antes a gente estava sendo já percebido como um destino de veraneio, forte sazonalidade a gente continua, sem plano de branding, permanência média 2 dias e meio, que é final de semana, coisa assim, gasto diário assim, abaixo de R$100. E a gente espera, a partir de agora, estamos contratando assim, até o final do ano, a construção do nosso plano de branding, para ter construção de qual que é a marca que a cidade precisa trabalhar comercialmente. Através dos eventos que já foram executados e os que já estão executando agora, construir finalmente um calendário anual unificado, dizer quais são os eventos nas suas datas. Quer dizer, aquilo que foi feito até agora vai ser repetido, falta só definir o final do ano e a gente tem esse calendário feito. Já conseguimos atrair mais de 1,5 bilhão de investimentos, contratar condomínios, Parque do Dino, investimentos em hotelaria. Seguimos com a Secretaria de Turismo afastada. No último levantamento do observatório, a permanência no destino já passou de 5 dias. E o gasto médio subiu de 152, que era no verão passado, para 250, mais ou menos, por dia, hoje em Guarapari. Quer dizer, a cidade, e esse é um dado importante, que ela está subexplorada. Não podemos esquecer que a gente tem que vencer a sazonalidade, a gente tem que distribuir o turismo no ano inteiro.
receber 1,5 milhão de pessoas em um mês não é saudável, a gente precisa redistribuir isso. Mas qual é a capacidade que Guarapari tem? Se nós somarmos os 20 mil leitos que a gente tem e mais de 200 mil leitos distribuídos em mais de 30 mil imóveis, são casas, apartamentos, todos eles são leitos de hospedagem, isso dados do IBGE de 2022, né, que a gente tem 28.900 em 2022 imóveis usados somente para uso ocasional, com mais as construções já estão liberando 30 mil. Nós temos capacidade de receber 8 milhões de turistas, que ficariam 5 dias por semana, 6 dias na cidade, se distribuirmos isso no ano inteiro. Então, uma capacidade de compensar quase toda a perda tributária que a reforma tributária vai trazer. Pode seguir. Só Guarapari. No Carnaval, a gente já atraiu cerca de 450 mil foliões, gerando um faturamento forte na hotelaria e na cidade. O gasto diário aumentou, como foi a pesquisa feita pelo Observatório. A permanência de média subiu. O perfil do turista quase todo de fora do Estado, né? Os resultados já são claros nas pesquisas do Observatório. Pode seguir. Com os eventos, a gente conseguiu construir essa solução de ter parcerias estratégicas. A gente já fez mais ou menos agora, com a Festa da Cidade, deve se aproximar de 12, 15 eventos culturais, gastronômicos, fora os vários esportivos. E mesmo assim, a gente tem investido a média de 30% da participação do município nesse evento. O restante é parceria privada, parceria com o governo, Baneste, Cezam, patrocínios direto, né, Unimed, Maili, esses pessoais todos. A Aderes e o Sebrae são parceiros fortes nas construções de todos esses eventos, que envolvem participação de artesanato, gastronomia e tudo mais. Esse modelo de conversar e dialogar tem fortalecido o mercado de eventos nosso. Pode seguir. Então, tivemos o Carnapari, o Festival de Guarapari de Inverno, mais ou menos 120 mil pessoas, onde teve participação do SESC, Sebrae, Baneste, participando dos custos, vários circuitos esportivos, contando lá 500, às vezes 1.000 participantes, entre esportistas e acompanhantes. Nós passamos de 10 mil pessoas somente esse ano. Pode seguir. Com parcerias, como eu disse, o governo do Estado, forte parceiro conosco, não só no apoio nesses eventos, mas na infraestrutura que está construindo. Convention aqui do Espírito Santo, que participou diretamente, inclusive na construção do Carnaval, nos eventos do verão. FEComércio e SESC, em apoios estruturais e também patrocínios, Cezam, Aderes, Sebrae, Banete, isso para citar só alguns, mas a gente tem um rol de muito grandes parceiros que tem lá. Que eles tornam os eventos possíveis, são fundamentais para o sucesso da estratégia. Pode seguir. E a gente está trabalhando muito com planejamento e promoção, construindo o futuro. Então, a gente já, esse ano, participamos do Turismo Nossa Maior Riqueza, que foi transformar aqueles levantamentos da demanda que toda a sociedade tem em planejamentos. Então, a etapa desse ano desenhou prazos, valores e tudo mais num cronograma de execução, que vai ser juntado junto com o programa Fortalece, que a gente agora, dia 9 de setembro, vamos lançar o planejamento, a proposta nossa de Plano Municipal de Turismo vai ser lançada dia 9, para ser submetida à análise, Câmara e tudo mais, com um planejamento seguido das etapas e das ações a serem feitas. Um sucesso que está sendo implantado em poucos municípios no Brasil, mas todos eles com sucesso. Aqui no Espírito Santo, o exemplo é Viana, que está crescendo muito em função da aplicação do Plano Municipal de Turismo. Participando de algumas feiras, mesmo com recurso reduzido, porque a gente trabalha com o orçamento do ano passado, né? Então a gente tem que obedecer aquilo que está proposto lá. Ainda assim, tivemos o Fantura agora da CVC, né, com 30 executivos que já se definiram, apaixonaram por Guarapari e vão trabalhar a venda da cidade. Dia 21 agora eu vou estar no Salão Nacional de Turismo. Pode passar. Dentro da nossa estratégia de promoção, é lógico, Minas Gerais, só esse ano já tivemos 2 programas estaduais passando lá em Minas, né, que eles consideram a Praia de Minas. Rio de Janeiro é um forte emissor nosso já, não só em turismo, mas em investimentos, compra de imóveis, né. São Paulo, que é o maior emissor do Brasil, né, um dos maiores, dependendo da população até do mundo. Distrito Federal, Centro-Oeste são mercados emissores fortes, né. As conexões, a meta é ampliar as conexões aéreas, quer dizer, venda direto, assim como acontece com Gramado. Você compra a passagem aérea para Gramado.
Só que você pousa em Porto Alegre, pega mas está lá escrito pacote aéreo para Gramado. A nossa impressão é ter pacote aéreo para Guarapari, que já tem. Com as nossas diferenciais, né? As praias de Água Limpa, que a gente... O último levantamento, chegamos a 57 praias. Né? A gente conseguimos uma parceria com a Samarco, e ela vai fazer o inventário turístico de Guarapari. Vai ser lançado agora, na primeira semana de setembro, e eles vão fazer todo o inventário da cidade, de pontos turísticos, de equipamentos, para poder a gente ter real conhecimento do que é a cidade, incluindo localização georreferenciada, fotos, textos, que vai ser um instrumento importante para nós, com a parceria com a Samarco. Pode voltar um pouco. E as experiências combinadas que a gente tem, litoral e montanha. Lógico que essa experiência em Guarapari é natural, né? Você está na praia, já vai para Buenos Aires lá. Mas muitos turistas lá frequentam, meu hotel recebe turista que frequenta Domingos Martins, passa o dia aqui e volta. Então, a gente está conectado com isso. Né? Mesmo com o orçamento enxuto, a gente tem buscado essas promoções. Pode passar. Nossas métricas é buscar o crescimento dos visitantes, o aumento do ticket médio, como foi falado no início que a gente fazer, e aumentar a permanência média nossa de 5 dias e meio para até 7 dias nos próximos 5 anos. Isso é estabelecer o que fazer na cidade num período para que fazer isso possa crescer. A satisfação dos visitantes, né, além da expectativa atendida, e aumentar o turismo de negócios e eventos. A gente tem as estruturas importantes do SESC lá, mas tem que estimular novas estruturas. Pode seguir. Temos um cenário forte de retomada da confiança em Guarapari, que Guarapari está realmente como canteiro de obras, vários condomínios, lançamentos, propostas de projetos, né, como é o caso do Parque do Dinossauro, que está em plena construção lá em Buenos Aires, e outras estruturas que estão sendo feitas, reforma do Porto Sol, ampliação do Flamboyant, o próprio SESC está totalmente fazendo toda a sua reforma, são quase 50 milhões de investimento lá, e tem algumas propostas já na mesa lá de negociação de redes nacionais de hotéis indo para Guarapari. Né? A negociação com o pessoal de investimento no aquário e assim por diante. Pode seguir. Quer dizer, mais ou menos aqui tem uma distribuição do que está acontecendo. Aí pode seguir esse aí. Quer dizer, os investimentos públicos do Estado são fundamentais. A gente tem as novas vias turísticas, aquela que inaugurou ali do Acomani, a Avenida do Lameirão vai criar um novo cenário de expansão ali, não só imobiliária, mas conexão turística, melhorar a mobilidade. Né? O próprio governo está com um desenho, né, Zé Preto, de investimentos lá na praia de Meiaípe para fazer aquilo ali. A gente precisa realmente melhorar a drenagem, esgotamento. Sinalização turística, nós já mandamos o projeto para o detalhamento das placas para a Setur, para poder trazer lá. A revitalização das ruínas da igreja. Acabamos de fazer o projeto arqueológico, lançamento lá, para poder fazer a aplicação do governo lá. Né? E estamos com o recurso que o governo implantou com relação a... Pode voltar um pouquinho. Mais um pouco. Aí, com relação à reforma do Rádio Hotel, iniciamos a reforma da Casa da Cultura. Pode avançar. Nosso desafio, estratégias, né, que o nosso prefeito Rodrigo Borges tem enfrentado, com as limitações financeiras, né, quando assumiu, a gestão encontrou problemas orçamentários, carências de infraestrutura, né, e a visão dele, com a revisão dos contratos, tentando reduzir as despesas, aumento das parcerias público-privadas, principalmente nos eventos, fazendo com essas parcerias, acesso a fundos, linha de crédito e, principalmente, a aproximação com os parlamentares. Guarapari hoje abraça todos, de todos os segmentos, todas as correntes. Está amando o Guarapari, está querendo ajudar o Guarapari, todos são muito bem-vindos lá. Para superar, a Prefeitura adotou um modelo baseado em diálogo intenso, né? Com todos, inclusive com a população. Qualquer um pode ligar o celular ou mandar um WhatsApp que o Rodrigo atende. Pode avançar. Quer dizer, a nossa visão de futuro é que Guarapari como motor do turismo capixaba. Ele é quem vai impulsionar, ele é quem movimenta. Vocês terem uma ideia, só o parque o China Park, mais ou menos 20% a 25% do fluxo dele de pessoas vem de Guarapari. O litoral é o motor do turismo do Espírito Santo, porque todos que moram, 70% da população está no litoral. Se ela cresce, aumenta a renda dela, ela vai consumir as montanhas. Então, quando você desenvolve o turismo no litoral, você está
movimentando todo o turismo capixaba. Quer dizer, os números de turistas não residentes poderá ultrapassar 8 milhões, se a gente fizer um bom trabalho, e elevar esse ticket de 3 mil por viagem. A meta é transformar Guarapari em um hub do turismo regional, quer dizer, dali distribuindo turistas e turismo forte para todo o estado. Pode seguir. Com efeito multiplicador do litoral para as montanhas. O litoral visível aumenta a atividade turística, aumenta esse efeito multiplicador, que você gasta R$1 aqui, pelo menos R$1,30 vai sobrar para distribuir. Spillover para as montanhas, que você está no litoral e consome as montanhas, né? E impactos econômicos profundos. O litoral capixaba hoje é responsável por 65% mais ou menos da população, 75% dos empregos formais. Se a gente tem que o turismo é o maior gerador de empregos e renda, vai gerar renda para o capixaba que está no litoral e vai movimentar o resto do estado, consumindo produtos capixabas, né? Um dado que é importante é a maior participação do PIB capixaba é minério e petróleo. Está mais ou menos 20%, 23%. Mas eles geram só 1% dos empregos. Se você for fazer uma relação PIB, empregos, PIB, emprego, o comércio participa com 23%, 22%, mais ou menos, uma coisa assim, de empregos. E só participa com 13% do PIB. E o turismo participa com 7% dos empregos e 5% a 6% do PIB. O que significa isso? Que gasta-se menos dinheiro para gerar emprego quando se investe no turismo. Inclusive em estrutura. Se você pensar bem, às vezes alguém descobre uma praia que ninguém conhecia, começa a frequentar, fazendo trilha, algum ambulante começa a vender alguma coisa lá, ali já está gerando receita. Depois que o governo vem com a infraestrutura para melhorar aquele espaço. Já uma fábrica, para gerar emprego, você primeiro tem que preparar a área, construir a fábrica, levar anos de investimento, abrir recursos para depois ela começar a gerar emprego. E o incremento da rede local expandirá o turismo interno e fixará moderadores, consolidando a sinergia entre litoral e montanhas. Pode seguir. As tendências globais nacionais do turismo, pegando várias revistas e pesquisas, estão em busca de experiências autênticas, aquilo que a gente pode entregar de experiência. Experiência não é só ir numa fazenda, ficar lá 5, 6 pessoas em volta de alguém servindo um café. A experiência pode ser eu estar num hotel, numa casa, chegar numa padaria e ter ali um café da manhã com sabores ali da região, né? Você está numa escuna e ter uma diversão, experiência lá. Então, você não precisa ser aquelas experiências extremamente inclusivas. Sustentabilidade e responsabilidade social, né? Não dá para fazer turismo sem manter a sustentabilidade também ambiental e social. O turista não gosta de uma cidade que não tenha saúde plena, emprego pleno, educação, turistas, principalmente mundiais. E fazer a digitalização e conectividade. Quer dizer, a digitalização o celular tem lá disponível. Então, as pessoas querem ter acesso. Às vezes querem ter a sua experiência digital antes de chegar na sua experiência física. Então, nós precisamos investir nesses componentes aí. O turismo global representa cerca de 10% do PIB mundial hoje. Então, se o Espírito Santo está representando apenas 5%, 6% do PIB, é que a gente tem um espaço muito grande ainda para crescer na relação ao turismo, para chegar pelo menos à média mundial. Pode seguir. E segmentos que estão em destaque, né? Ecoturismo e aventura, Parques Paulo César Vinha e outras estruturas, o próprio turismo de fundo do mar, mergulho, né? Turismo sustentável e bem-estar, isso tudo tem a cara de Guarapari, com as areias monazíticas e tudo mais. O turismo sustentável de saúde e bem-estar tem também hoje um novo vertente que é a própria NR1 que chega para o mercado de trabalho agora, que você tem que obrigar a cuidar da saúde do trabalhador, né? E cientificamente é comprovado que você ter férias, ter descanso, faz aumentar a produtividade do trabalhador, né? Então, o Roraima, eu até propus isso para o governo do estado, que ao invés de ele só dar o dinheiro a mais, às vezes, para o professor, ele dá um voucher de viagem mesmo, algo que faça ele realmente viajar internamente, pago, que ele realmente se desconecte do trabalho, do estresse da escola, para ele recuperar a sua saúde mental. E isso vai promover o turismo, além de aumentar a produtividade e diminuir os afastamentos escolares. O turismo de eventos, tanto esportivos quanto de negócio, que cresce muito leisure, que significa você fazer
aquele negócio, aquela palestra, aquela atividade, ela termina na sexta-feira, aí você não vai para casa, estende mais sábado e domingo no lugar onde você foi convidado a fazer aquele evento. Turismo cultural histórico, um trabalho que a gente está buscando agora é trazer, discutir, pelo menos, identificar e bater o martelo na idade real de Guarapari. Não é só aquela idade de expansão, né? A gente tem, dependendo da história, de 455 a 470 anos de vida. Né? A própria Igreja Nossa Senhora da Conceição de Guarapari, se eu não me engano, é a mais velha do Brasil. Né? Quer dizer, eu até brinquei outro dia, quando estava lá com o secretário de Turismo de Minas Gerais, me apresentei para ele e falei assim, está aqui, sou Fernando, sou secretário de Turismo da cidade mais antiga de Minas. Aí ele riu e falou assim, Guarapari. Né? Então, nós somos muito mais velhos que Minas Gerais, né? Por completo. Turismo náutico, evidente, capital da biodiversidade. Gastronomia e enoturismo, isso está no mercado internacional, nacional. O Espírito Santo tem um mercado muito bom de enoturismo já começando, Santa Teresa, Domingo Martins, que é aquela cultura de provar o vinhos de qualidade. Acho que até tem uma matéria hoje, que saiu no jornal. Né? Então, a gente tem que compreender esses diferentes segmentos para poder aumentar a permanência e o ticket médio. O desafio é que a gente tenha para o turista pelo menos 10 dias de atividades diferentes. Porque se ele vai ficar 5, 6, 7 dias, a média do turista argentino é ficar 7 dias. Ele pega no domingo e vai no sábado. Então, ele vai chegar o quê? Eu vou ficar 7 dias, mas não consegui aproveitar tudo, porque tinha 10 dias de atividade. Vai promover com que ele faça o quê? Volte. Porque pelo menos mais 3 dias de coisas diferentes ele vai ter que fazer. Guarapari, como capital da biodiversidade marinha, isso é uma marca que a gente tem que trabalhar e explorar. Aí, Coronel, vou até entregar um pedido aqui para nosso, uma proposta para a Comissão Municipal, a Comissão Estadual de Turismo, a Comissão da Assembleia de Turismo, perdão, que é a gente estabelecer a Semana da Biodiversidade Marinha, quando a gente comemora agora 1 ano disso aí, para ser feita em Guarapari, como capital de biodiversidade, e fazer eventos que discutam a questão da convivência com o mar, o oceano azul, a economia azul, e faça disso o marco dessa Semana de Biodiversidade Marinha, acontecendo lá na capital da biodiversidade marinha, que é Guarapari. Peço depois para acrescentar, para ver se algum dos deputados apadrinham esse projeto, para a gente aprovar isso aqui, que é agora em outubro, 16 de outubro, vai fazer 1 ano que nós somos a capital. Então, pode seguir. Sustentabilidade e inovação, quer dizer, sustentabilidade ambiental. A gente tem um projeto da ABH de buscar turismo carbono zero, um desafio que ainda está engavetado lá no governo. A gente tem 500 milhões de reais aí para investir do fundo do governo do Estado para esse segmento. É estabelecer mecanismos que a gente consiga realmente medir quanto que é a emissão de carbono. Então, a gente levou essa proposta para o governo, a gente precisa acelerar, depois eu posso até apresentar para vocês, para dar uma sequência nisso. Né? E esse ponto é importante, que carbono zero tem a ver também de consumo da economia local. Se eu, ao invés de comprar um pão de queijo que vem lá de Minas, transportado para o carro, que gera carbono, eu comprar um produto feito ali, na região de Guarapari, isso está trazendo sustentabilidade ambiental através do fortalecimento da economia local, reduzindo a emissão de carbono. A inovação tecnológica, né? Não dá para discutir isso com IA acontecendo e todo esse processo. Pode seguir. Quer dizer, a nossa proposta daria um plano de investimento de quase 12 bilhões para poder desenvolver o turismo e promover um crescimento de 15% anual. Isso envolve pegar recursos, como, por exemplo, da própria compensação que vai chegar com a reforma tributária. O Estado vai receber bilhões de reais de compensação pela isenção das receitas de isenções fiscais e pode direcionar esses valores para aplicação diretamente no turismo. E isso traz um ROI elevado, de 3 a 4 vezes o que se aplica em 10 anos. Quer dizer, se gastar 1 bilhão agora em investimento no turismo ano que vem, com uma compensação, em 10 anos isso vai voltar 4 bilhões na economia, na geração de emprego, na geração de renda e na compensação das perdas da reforma tributária. Pode seguir.
Quer dizer, fui rápido aqui para poder a gente fazer o debate. Quer dizer, a conclusão é a chamada de ação. O desafio é de posicionar o litoral do Espírito Santo, principalmente Guarapari, como a porta de entrada do turismo capixaba. Ele é ambicioso, mas plenamente viável. O Espírito Santo tem potencial para transformar o turismo em vetor central de desenvolvimento. Né? Só destacar que o litoral nosso já tem a glória de você ter tudo que tem no Brasil, ter no litoral. Você tem água fria, água quente, duna, mata, você tem de tudo aqui. O sucesso dependerá da coalizão entre poder público, iniciativa privada e sociedade. Em última instância, o turismo se constrói com pessoas, moradores, visitantes, trabalhadores e empresários, que devem ser parceiros nesse caminho. A visão de que o melhor do turismo do Espírito Santo está em Guarapari não é apenas uma proclamação. É um desafio para sermos melhores, mais acolhedores e mais inovadores. Então, Guarapari, o turismo pelo Espírito Santo, começa aqui e o futuro é agora. Ok? Obrigado. Obrigado, Fernando, pela apresentação, pela qualidade técnica das informações contidas em todos os gráficos apresentados. Nós gostaríamos de conceder a palavra ao nosso querido amigo Alexandre, né? Só para entregar aqui, só para oficializar, o anel está funcionando aqui. Então, aqui é o seguinte, a gente está querendo colocar para a comissão daqui o anteprojeto que institui a Semana Estadual da Biodiversidade Marinha. Né? Ok, nós vamos, eu, juntamente com o deputado Zé Preto, né, vamos convidar também a Janete, que faz parte aqui da comissão, para nós apresentarmos os três esse projeto. Ok? Beleza? Isso aí. Vamos passar as mãos da Tatiana. Temos também que é o seguinte, aí, Zé Preto, não é só uma sugestão para o seu projeto de lei. Você tem um projeto que é a construção da Rota da Muqueca. Né? Turisticamente e até comercialmente, é muito difícil a gente ter dois produtos parecidos. Não só no formato, mas como no nome, que a gente tem Rota do Sol e da Muqueca e Rota da Muqueca. A nossa proposta aqui, para você analisar com carinho, que a sua proposta é excelente, ao invés de a gente lançar uma nova rota, a gente relançar a Rota do Sol da Muqueca, incluindo todos os municípios que estão na rota, dentro da nova rota, da Rota Sol da Muqueca. E a gente trabalhar ela efetivamente, que já é uma rota consolidada, já está no mercado nacional e internacional, e aí inserir todos os municípios de sua proposta dentro da Rota do Sol da Muqueca. Entendeu? Que aí é o desenho que a gente fez aqui. Ok, obrigado. Em razão do nosso limitado temporal, né, nosso tempo, que nós temos a reunião ordinária, nós vamos conceder aí 3 minutos aí para o Alexandre fazer suas considerações a respeito de um tema, representando um segmento, né, de propriedade de imóveis de aluguel de Guarapari. Presidente, eu queria fazer uma consideração antes de eu passar a palavra para o Alexandre, para mim não perder o raciocínio sobre a fala do nobre secretário de Guarapari, Fernando. Só me concede? Claro. Fernando, é notável que o turismo de qualidade, Guarapari, caminha para esse estreitamento de fazer um turismo de qualidade, respeitado, podendo receber o turista. E o governador Renato Casagrande tem feito essa participação em Guarapari. Ele está investindo mais de 300 milhões em rede de esgoto, para nós melhorar um turismo de qualidade, melhorar a nossa saúde. Faz um investimento no hospital, porque era a reclamação do turista não ter hospital. O nosso governador Renato Casagrande faz um investimento, um aporte de 5 milhões mês para nós funcionar o nosso hospital de Guarapari. Então aqui vai o nosso abraço ao governador, só para a gente não deixar passar despercebido o nosso compromisso, o compromisso dessa casa de lei aqui, da Comissão de Turismo, mas também da Assembleia. E fazendo investimento nas todas as rodovias estaduais que cortam o município de Guarapari, investimento que passa, já chega a quase R$500 milhão, recapeando a Rota da Ferradura ali, que é um turismo hoje
uma realidade em Guarapari, turismo de praia e montanha, hoje, investimento do governador, mais as rodovias que o governador tem investido ali em Guarapari. Então, assim, aqui vai a nossa lembrança e dessa casa de lei que tudo passa por aqui, os recursos, e nós liberando, o governador tem feito de tudo que o Guarapari receba o turista nacional e internacional, que nós não fiquemos só no turista capixaba. Então, o governador tem feito investimento, fez investimento na praia de Miaípe, engordamento que passou de 100 milhões, 103 milhões, agora vai fazer um investimento de quase 10 milhões para revitalizar ali a praia com o pier, do lado esquerdo, chegando ali depois do Gaeta. Então, o governador tem feito a parte dele. Eu tenho certeza que nós, aqui da Assembleia Legislativa, com todos os 30 deputados, tem empenhado para isso, que nós possamos fazer investimento estadual e, assim, em parceria com o prefeito Rodrigo Borges, com o secretário Fernando de Turismo, para nós receber o nosso turista de qualidade. Hoje, não precisa falar assim, quando nós viajarmos para fora, o Guarapari não tem hospital. Tem hospital de qualidade que pode receber o turista e, se der problema, Deus ajude que não dê, o nosso governador tem feito um aporte, tem liberado o hospital para funcionar com muita tranquilidade. Nós podemos falar que nós temos um hospital hoje custeado pelo governo do Estado. Então, assim, o governador tem empenhado, junto com essa casa, para dar o direito ao turista nacional e internacional vir para Guarapari sem preocupação. Então, aqui fica a nossa fala para que é muito importante o investimento, e o governador tem mais investimento para fazer em Guarapari, em parceria com o município, em parceria com o Estado. Então, é muito importante e, com certeza, tem levado para o agronegócio também muitas feiras para lá, em parceria com o SEBRAE, a DERES, governo do Estado. Este deputado tem empenhado muito para levar também, para fomentar a economia. E pode continuar, Fernando, contando comigo como deputado, como o presidente está falando aqui, a nossa comissão de turismo, e todos os 30 deputados, que nós temos um sonho de vir Guarapari nos eixos, e o governador tem contribuído com isso, fazendo investimento robusto para que isso aconteça. Ok, obrigado, Zé Preto. Com certeza, o tripé do turismo, que é o poder público, os empreendedores, a comunidade, eles têm que estar estruturados, alinhados. E o Espírito Santo tem uma vocação natural pela localização logística no Brasil, e Guarapari tem também a vocação natural de desenvolver todas as formas de turismo, tanto turismo religioso, de esportes radicais, turismo de negócios e etc. Sabendo que todas as políticas públicas são importantes. A gente aumenta o fluxo de turismo, as pessoas estão lá, nós precisamos de uma estrutura melhor de abastecimento de água, porque aumenta a necessidade, precisamos de estruturar melhor as ruas do município, que aumentam consideravelmente a questão do trânsito, tanto de veículos, caminhões, ônibus, motos. Nós precisamos da sinalização turística. Fica aqui uma sugestão para que nessa sinalização turística que está sendo encaminhada, nós possamos colocar também uma língua estrangeira, já que nós buscamos acolher, né, receber turistas de outros países, nós possamos também colocar não só no português, mas também no inglês, todo tipo de placa e sinalização turística. Né? Vamos passar aí para o Alexandre fazer suas considerações. Você desculpa, em razão do nosso tempo limitado, porque nós demoramos um pouco a começar a reunião, mas nós temos aí em torno de 16 minutos para nós finalizarmos a reunião. Tá certo? Então, eu vou te conceder 3 minutos para depois nós fazermos as considerações e 3 minutos para você também, já que... Tá, em 3 minutos, tá? Presidente, 3 minutos para você. Primeiro, agradeço ao senhor, ao deputado Zé Preto, por dar esse espaço para a gente e dar o parabéns ao nosso secretário. A gente sabe que é importante fazer o planejamento. Presidente, eu sou professor universitário há 25 anos, trabalho com turismo há mais de 30. Aqui eu tive o prazer de encontrar 2 colegas, a professora Berenice e a Tati. A Tati, inclusive, quando eu assessorei o primeiro secretário, que era o secretário do governo Paulo Borges, a Tati foi uma assessora nossa lá na secretaria. Foi lá que nós começamos com a empresa Júnior. Já lancei 5 livros na área de administração, presidente. E criei uma matéria no Brasil que chama Turismo Industrial. Que hoje, a primeira organização, a primeira indústria a receber um turismo de forma profissional foi essa Marco. E hoje o similar foi implantado na Chocolates Garoto, que deve ser uma das maiores demandas, aí, o fluxo de turistas do Estado, segundo a Gazeta, alguns anos atrás, não sei se continua.
E entre todos os projetos também tem um projeto premiado nacionalmente, que foi desenvolvimento econômico através do turismo da região quilombola de Monte Alegre, em Cachoeira Itapimirim, chama Pasta Liberdade. Hoje eu estou aqui representando uma associação de proprietários de imóveis de aluguel, uma associação que é composta, na maioria, por pessoas acima de 70 anos, pessoas que moram na cidade, pessoas assim como eu, que estão na segunda geração, que tem nessa atividade econômica a sua fonte de renda, e que erroneamente vem sido taxada como a que mais prejudica a nossa cidade, e desde do grande secretário Serpa, agora o Fernando, a gente tem os mesmos dados estatísticos que demonstram que a gente não representa nem 5% dos turistas que entram na cidade. Quer dizer, 5% dos turistas que entram na cidade não são responsáveis por prejudicar ou dar abaixo o turismo. Só que se nós calcularmos as pessoas que vivem hoje da cidade, nós correspondemos a quase 10 mil pessoas que vivem dessa atividade. Essas 10 mil pessoas, elas não vivem do governo, elas não precisam de emprego de governo, elas não precisam de assistência governamental, elas têm as suas atividades, mas são pessoas que, conforme eu falei, eu não posso responder por todas, mas posso responder pela minha associação, que tem acima de 70 anos, que estão vivendo momentos assim, muito tristes, há alguns anos, porque são taxados que prejudicam a cidade, e eu acredito que não seja nada oficial, que não venha acontecer, porque a gente tem começado um diálogo com o poder público, e esperamos que o poder público de Guarapari nos veja como um aliado para desenvolver o turismo, um aliado para traçar projetos, um aliado para colocar os projetos em ordem, mas é uma categoria que tem gente quase infartando lá, porque às vezes é vinculado que vai impedir o ônibus de entrar. Tivemos aí do nosso prefeito que não ia acontecer agora essa semana, mas está vinculando que os ônibus vão ser proibidos de entrar e que muitas das vezes você cobrar taxas exorbitantes. Então, eu queria até que esse tema, presidente, fosse, de repente, posteriormente, com mais tempo trabalhado aqui, para que a gente pudesse desenvolver o turismo, mas produzindo uma igualdade social para todo mundo. Que a gente não pudesse prejudicar uma categoria e, pelo contrário, tudo que fosse a ser construído, seja construído com a gente prioritário, que é a nossa categoria, quando falar do nosso assunto. Desculpa se eu fui rápido também, mas, antemão, agradeço muito. E tem uma coisa que o senhor falou e todos aqui falaram, que eu gostaria que realmente fosse presente. Deus. Todo lugar que se fala Deus, eu gostaria que Deus realmente fizesse presente, deputado. Porque Deus mostra a verdade, Deus direciona os caminhos e Deus produz a igualdade. E eu falo o seguinte, quando a justiça não é aplicada no lugar, em algum momento a justiça divina vai ser. Muito Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos. E meu aniversário hoje, muito obrigado por estar aqui presente com vocês. Agradeço, Alexandre. Nos desculpa aí pela celeridade também da reunião, em razão de nós termos estendido o tempo. Nós vamos fazer a sugestão e o encaminhamento nós realizamos, se for assim aprovado aqui em plenário, uma audiência pública lá em Guarapari para debater esse tema próximo à comunidade que está sendo afetada com relação a essa situação, né? Vamos convidar, obviamente, o poder público a estar presente, todos os atores, a associação, a gente organiza uma audiência pública via Comissão de Turismo e Desporto, uma audiência ou uma reunião extraordinária lá no município de Guarapari para dar atenção e ouvir essa demanda que você gentilmente e carinhosamente veio aqui apresentar para a gente. Tá ok? Vamos ouvir a Berenice aí por 3 minutos também. A minha é rápida, só que a Tati já até levantou a questão comigo aqui também. É porque aqui na ordem do dia, que você tinha colocado aqui no primeiro, a alteração da sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Turismo e Convento da Penha. Só lembrando que também é o Dia Nacional do Turismólogo e o Dia Estadual do Turismólogo, que até foi João Cosa, o deputado João Cosa, que fez isso aqui, que eu fiquei perturbando, uma das, né? E então, para não esquecer das duas datas também. É o dia Nacional do Turismólogo e o Dia Estadual do Turismólogo. Ok, Berenice. Muito obrigado pela contribuição. Faz os devidos registros aí, Tatiana, tá? Para a gente acrescentar e adotar as devidas providências legislativas com relação a esse fato aí. Não é? Nós agradecemos a presença do Alexandre, enquanto representante
de um segmento participativo da economia de Guarapari. Agradecemos ao Fernando pelas informações muito importantes que ele nos trouxe aqui referente a Guarapari, que é um município ícone do turismo estadual, né? Agradecemos imensamente ao prefeito Rodrigo pelo investimento, sensibilidade, primeiro de ter nomeado você, que é uma pessoa extraordinária, um cara que pensa além do nosso tempo e que, com certeza, nós vamos ter e colher bons frutos em razão do seu planejamento, da sua organização e da sua visão de futuro para com a política pública tão importante, geradora de emprego e renda para o nosso estado, para o município de Guarapari. Parabéns, Fernando, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença aqui. Concedo aí para as suas considerações finais aí, para você fazer de uma forma breve, para nós, já que nós temos a reunião ordinária da sessão principal lá no plenário. Primeiro, agradecer as menções todas ao Valim, parabéns pelo aniversário, e deixar claro que o turismo de Guarapari, ele move o Espírito Santo e ele precisa do Espírito Santo. Então, todas as contribuições que vocês nessa casa podem fazer na comissão são fundamentais para nós. E o que a gente deixa aqui é que estamos de braços abertos para ouvir, conversar e dialogar, porque o turismo se constrói com todos e juntos. Parabéns, obrigado. A comissão também está sempre de portas abertas. Leve um grande abraço ao prefeito Rodrigo, a todos os secretários, servidores, toda a comunidade de Guarapari. E também nós estamos aqui de portas abertas para toda e qualquer sugestão, cobrança ou projeto que vocês encaminharam. Breves palavras também, deputado Zé Preto, fazer suas considerações. Dar os parabéns e que Deus abençoe e dê muitos anos de vida, que ele continue um apaixonado, que o turismo dê certo no Espírito Santo, Alexandre. E tenho certeza, Fernando, que o Rodrigo acertou em cheio, que você é um amante do turismo de qualidade em Guarapari, um turismo de verdade. Quando eu expresso que o governador tem feito investimento, é para ajudar no turismo, ajudar no direito de ir e vir do turista local, do turista estadual, do turista nacional e do turista de fora do Brasil. Então, está em boas mãos. Eu só peço assim, que eu tenho certeza que o prefeito Rodrigo é de diálogo. E Alexandre colocou um debate aqui, que é um debate que começou lá na Câmara. Eu acho que tem que ser um debate debatido com carinho, porque nada feito de qualquer maneira e com pensamento de um ou dois. E aqui a Comissão de Turismo, junto com o coronel, que é o presidente, e eu, que vos faz parte também, nós estamos aqui para debater, ouvindo as duas partes, mas, afinal, o importante é que todo mundo sai sendo ouvido e respeitado o direito de cada um. Isso eu tenho certeza que o Fernando é coeso nisso, e o prefeito Rodrigo também. Eu tenho certeza que esse debate já teve esse debate em outras gestões políticas, é um debate que fere muito, é um debate caloroso, mas eu tenho certeza que, junto com o Fernando, junto com o Rodrigo, o prefeito, junto com essa comissão, eu tenho certeza que vai ser um debate que ninguém vai sair ferido e vai ser bom para todos. E, no final, quem vai ganhar é o turismo de Guarapari. Mas, agradecer a presença de Fernando, e aqui estendo meu abraço ao prefeito Rodrigo também, que sonha e pode contar com essa casa em fazer um turismo de qualidade, principalmente para a nossa cidade de Guarapari, a nossa região, que são mais de 50, quase 60 praias aptas a receber o turista do nosso Brasil e do nosso estado. Então, nós temos que olhar com carinho ali. Eu tenho certeza, Fernando, que está em boas mãos, e com o nosso prefeito, você secretário, e o que depender do nosso governador e dessa casa vai ser feito para ajudar vocês a construir um turismo de qualidade. Obrigado, deputado Zé Preto. Obrigado pela presença, obrigado pelas considerações, obrigado por toda a celeridade, todos os processos, projetos que dependem de sua autoria, de seu esforço. Agradecemos também o Alexandre, parabenizamos pela data natalícia, com certeza não é todo dia que faz 20 anos, né? E nós 21, né? Nós agradecemos também a todos os servidores da Assembleia Legislativa, em especial aos componentes da Comissão de Turismo e Desporto, aos componentes do nosso gabinete, a todos os servidores da Assembleia que direto e indiretamente fazem com que essa solene reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto possa acontecer, a segurança, os taquígrafos, o pessoal da comunicação, a sociedade capixaba, que nós somos apenas servidores, né, e pedir novamente a Deus que continue abençoando, iluminando, orientando
todas as nossas ações, todas as nossas falas e também o nosso dia a dia, porque nós somos totalmente dependentes deles e Deus, toda a honra, toda a glória. Se nós estamos aqui, não é por mérito próprio, é porque Ele nos deu a oportunidade e é projeto dele em nossa vida, né? Agradecemos a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião e convido os senhores e senhoras para a próxima, que será ordinária no dia 2 de setembro. Muito obrigado, todos tenham uma excelente tarde.